Segundo Reis, capítulo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos. Diga, para levar os meus filhos. Para quê? Para serem escravos. É chegado o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Te soa, pensando no mundo espiritual, comum essa mensagem? É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Presta atenção. Diante da possibilidade da perda dos dois filhos, porque o marido morre, fica dívidas, vem o credor, tenta negociar com ela. Vamos negociar? Você tem dois filhos, mas não tem dinheiro. Eu levo os filhos e a dívida está paga. Só que os filhos vão ser escravos. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E o que me chama a atenção aqui é que essa mulher disse um não bem grandão para os credores. Quando ela diz não negocio filhos, é porque filhos são inegociáveis. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje é o desafio de ser pai, o desafio de ser mãe, o desafio da paternidade e o desafio da maternidade. É tão complexo que há uma pesquisa que diz que a inauguração da maternidade e da paternidade provoca no casamento uma crise, e alguns casais chegam a se separar no meio da gravidez. Então, ser pai é um desafio, ser mãe é um desafio. Eu ouvi 3 notícias nesses últimos dias que me fizeram a refletir, a pensar e a proclamar esta mensagem. Eu estava em uma cidade, fui ministrar uma palestra, quando alguém chega e diz: a filha, o dono deste hotel, que é um dos homens mais ricos aqui do estado, teve uma experiência muito traumática. Eu disse: o que foi? Ele disse: ele tinha uma filha de 25 anos. Essa menina trabalhava aqui no hotel e ela era uma dependente de drogas. Ela foi enviada para uma casa de recuperação. Agora ela estava tentando se livrar das drogas. Um dia ela chega em casa com o seu carro e com o pai. E ela estava assim um pouco alterada, porque tinha bebido e usado drogas. E ela chegou para o pai e disse: pai, eu não estou bem, manobra o carro para mim. E o pai pega o carro para manobrar. E o pai leva no estacionamento, está manobrando. Ela correu para o elevador. Ela pegou o elevador até o 15º andar. Ela entrou na casa dela
uma casa, um apartamento muito grande. Ela correu até o seu quarto, ela cortou aquela proteção de nylon e ela se jogou. E quando ela se joga do 15º andar, ela cai 30 metros da onde o pai estava. Quando o pai ouve o barulho, que vai ver o que foi, o impacto foi tão grande sobre o que ela caiu, que o corpo dela ficou em pedaços. Mais à frente, no outro lugar, próximo dali, os pais entram no quarto daquele menino de 11 anos e encontram o menino de 11 anos enforcado por uma corda em uma beliche. Eu recebi um WhatsApp recente em uma cidade no Amapá, onde 5 crianças, agora, em 15 dias, 20 dias, se suicidaram. De repente o Brasil leva um susto com aqueles 2 rapazes que entram na escola em Suzano e, simulando um jogo de videogame, um entra com flecha, outro que entrou na frente entra com revólver, munição, e eles vão matando como se mata nos jogos de videogame. Vão matando. Vão matando. E é interessante que há uma revolta. E aí, revolta contra o governo, revolta contra a segurança que o Estado não faz como deveria. Há uma revolta daqueles meninos que alguns dizem que bom, que devem estar queimando no inferno, porque eles matam e depois se matam, se suicidam. Aquele que estava com revólver, primeiro ele matou o companheiro e depois ele se matou, depois de ter matado várias pessoas. E há uma revolta, e há uma revolta monstro. É bom que estejam queimando no inferno. Só que eu quero dizer para vocês que eles são tão vítimas quanto aqueles que morreram porque foram matados por estes. Porque quando você pega a história desses 2 rapazes, quando você vê o que está por trás do comportamento deles, na verdade a responsabilidade é muito mais da mãe, a responsabilidade é muito mais do pai, a responsabilidade é muito mais da família, porque os nossos filhos são o resultado da forma como eles estão sendo ou foram criados. Todos são vítimas ali, todos. A pergunta mais fácil de fazer quando se olha para um filho que está dando muito trabalho é essa: para quem esse menino puxou? A pergunta mais difícil: que tipo de pai eu sou que criou um filho para ser isso? Que tipo de pai eu sou que criou um menino para ser matador? Talvez, se pensássemos dentro dessa lógica, quem deveria estar preso agora eram os pais. Concordam? Vocês vão entender na mensagem. Eu quero que você escreva aí, por favor, cada filho, vírgula, uma missão. Cada filho, vírgula, uma missão. Gente, é tão importante a pessoa do pai na vida do filho, que o próprio Filho de Deus encarnado teve um pai adotivo. Preste atenção nisso.
É tão importante a presença do pai na vida de um filho que o próprio Cristo teve a presença de José, o pai encarnado. Agora, se cada filho é uma missão, qual é o propósito dessa missão? Aqui mora o X da questão. A Letícia, uma missão. O Douglas, outra missão. O Pedro, outra missão. Agora, se é uma missão, ela tem um propósito. Qual é o propósito desta missão? O propósito desta missão é produzir filhos que se pareçam com Neymar. Sim ou não? Produzir filhos que se pareçam com Messi. Sim ou não? Não. Produzir filhos que se pareçam com Michael Jordan. Sim ou não? Com Ayrton Senna. Sim ou não? Não. Com o Pelé. Sim ou não? O propósito desta missão é produzir filhos que se pareçam com Jesus. Eu vou repetir. O propósito desta missão é produzir filhos que se pareçam com Jesus. Quando as pessoas olham para os seus filhos, elas conseguem enxergar Jesus? Quando as pessoas olham para Letícia, será que eles conseguem enxergar Jesus nela? Quando as pessoas olham para o Douglas, será que conseguem enxergar Jesus nele? Quando as pessoas olham para o Pedro, conseguem enxergar Jesus nele? Agora, é impossível querer ter filhos que se parecem com Jesus se os pais não parecem com Jesus. Desculpe algumas verdades que eu vou dizer que poderá ter o sabor de uma injeção que dói. Alguns pais se parecem mais com o diabo do que com Jesus. Algumas mães se parecem mais com o diabo do que com Jesus. Inclusive, algumas chamam os filhos de capetinhas, porque ela é a capeta maior. Porque uma mãe que chama os filhos de capetinhas, ela gerou. Então ela é a mãe dos capeta. Isso é sério? Os nossos filhos não são capetinhas. A Bíblia diz: filhos são herança do Senhor. E não diz só os bonzinhos, não diz só os queridinhos, não diz só os santinhos, diz para todos: filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus pega Jesus. Vem aqui, Will. Deus pega Jesus e diz assim, ó, presta atenção. Deus prega Jesus. José, por favor, cria Jesus para mim, José. Olha a responsabilidade. Cria Jesus para mim, José. E quem é Jesus? O Redentor. Cria Jesus para mim, José. Quem é Jesus? O Salvador. Cria Jesus para mim, José. Mas quem é Jesus? Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e viu na sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cria Jesus para mim, José. Quem é Jesus? O maior de todos. Agora, José sabia? Profeticamente, sim. Agora, preste atenção.
o mesmo que Deus disse para José, Ele disse para mim. Deus pegou a Letícia e disse: Josué, cria a Letícia para mim. Deus chegou para mim e disse: Josué, cria o Douglas para mim. Deus chegou para mim e disse: Josué, cria o Pedro para mim. Agora, quem é a Letícia? A Letícia nasceu para cumprir um propósito eterno. E disso depende a forma como eu crio ela. O Douglas nasceu para um propósito eterno. E disso depende a forma como eu crio ele. O Pedro nasceu para um propósito eterno. E disso depende a forma como estou criando Pedro. Ou seja, nas tuas mãos está alguém que se chama Filho de Deus, que nasceu com um propósito eterno. Você deveria, dia e noite, se preocupar com esse peso de responsabilidade. Eu estou criando um filho para Deus. Eu estou criando um filho para Deus. Eu estou criando, obrigado, um filho para Deus. Cada filho é uma missão. E José vivia com essa consciência. Deus confiou em mim. Deus acreditou em mim. Deus apostou em mim. Deus investiu em mim. Deus acreditou em você, pô. Deus apostou em você. Já pensou se José erra e Jesus não dá certo? O que estava em jogo? Presta atenção. Se José erra e Jesus não dá certo, por causa do erro dele, olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Porque quando um filho se perde, pode ser um apóstolo Paulo que está se perdendo. Quando um filho se perde, pode ser um apóstolo Pedro que está se perdendo. Quando um filho se perde, pode ser um profeta Isaías que está se perdendo. Quando um filho se perde, pode ser um Tiago, apóstolo que está se perdendo. Quando um filho se perde, pode ser um Gideão de Deus que está se perdendo. Quando um filho se perde, pode ser um salmista Davi que está se perdendo. Dentro do seu filho há um propósito eterno e o diabo sabe disso. Veio os credores, veio o credor para levar meus filhos como escravo. Não! Cada filho, uma missão. Segundo, escreve aí, cada filho, vírgula, uma promessa. Cada filho, uma missão. Cada filho, uma promessa. Diga, cada filho, uma promessa. Só as mulheres. Só os homens. É por isso que no Velho Testamento os pais colocavam nome nos filhos proféticos. Josué, Joshua. No grego, Jesus, que significa Salvador. Interessante. Preste atenção que os nomes na Bíblia, no Velho Testamento, tinha a ver com uma visão profética dos pais. É como que o pai manifestando o desejo daquilo que os filhos fossem. Cada filho é uma promessa. Isso é maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia no Salmo de número 112. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Seus descendentes
serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Quando o credor chega e diz: você tem 2 filhos e uma dívida, você não tem dinheiro para pagar a dívida, me dá os 2 filhos e eu levo como escravo e a dívida está paga. Ela disse: não, eu não gerei escravo, eu não gerei escravo, eu não gerei escravo, eu não gerei escravo, eu gerei promessa, 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 eu gerei promessa. O Douglas é uma promessa, a Letícia é uma promessa, o Pedro é uma promessa, o meu neto Davi é uma promessa, minha neta Luísa é uma promessa, o meu netinho Joaquim é uma promessa. Nós geramos promessas, promessas, promessas. Eu quero que você seja a boca de Deus me ajudando a pregar hoje. Você vai bater no ombro de pelo menos 10 pessoas e vai dizer: você é uma promessa que gerou promessa, você é uma promessa que gerou promessa, você é uma promessa que gerou promessa. Você é uma promessa que gerou promessa. Você é uma promessa que gerou promessa. Glória a Deus. Quem gerou uma promessa não negocia com o credor, que é o diabo. Mas o seu filho está se perdendo. Você que pensa: eu estou indo atrás de um milagre. Mas a sua filha, você que pensa: eu estou indo atrás do milagre. Eu estou que nem o filho, eu estou que nem o pai do filho pródigo. Parece que não está dando certo, até foi embora, mas eu comprei um anel, porque ele vai voltar. Ele até foi embora, ela até foi embora, mas eu comprei alparcas para ela. Ela vai voltar. E esse bezerro cevado aí, você está preparando para quê? Porque um dia vai ter festa aqui em casa. Ela vai voltar. Eu não plantei sementes no coração dele sem propósito. Eu não tenho orações depositadas na presença de Deus sem um propósito. Eu não gerei escravos, é por um tempo, mas eu tenho uma promessa. Eu sou uma promessa e eu gerei promessa, e eu creio na promessa de Deus para nossa casa, nossa vida. Eu creio. Eu já comprei roupa também. Mas por quê? Porque ele vai voltar. Você precisa crer. Você não gerou escravos, você gerou promessas. Terceiro, primeiro, cada filho é uma missão. Segundo, cada filho é uma promessa. Terceiro, cada filho é uma flecha. Repete comigo: cada filho, uma flecha. Bata só no ombro agora do homem e diga assim: parabéns, guerreiro, pelas suas flechas. Parabéns, guerreiro, pelas suas flechas. A Bíblia diz, no Salmo de número 127, Salmo de número 127, diz assim: como flechas na mão do guerreiro. Verso 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, repete comigo: feliz o homem que enche sua aljava de flechas. Sabe quantas flechas cabia numa aljava? 5. Você já fez 5 filhos, irmão? Então adote 2 aí. Adote 3. Agora, preste atenção. A Bíblia diz assim: coitado do homem que enche deles a sua aljava. Sim ou não? Que pena desse homem que encheu a aljava de flecha. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O problema não são os filhos.
problema é você. Porque a Bíblia não mente. As pessoas estão fazendo errado, e está dando errado, e culpando Deus, pô. Maldita a hora que eu tive essa criança. Maldita a hora que Deus colocou para você cuidar dessa criança. Porque você está fazendo tudo errado. Preste atenção. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Preste atenção. É assim, ó. A flecha não vinha pronta. A flecha não vinha pronta. A flecha tem que ser feita. A flecha tem que ser preparada. Repete comigo assim: filhos não vêm pronto. Outra vez, filhos não vêm pronto. Aí o cara tinha que pegar a madeira. Repete comigo, tempo. Aí tinha que levar a madeira para o lugar do trabalho. Diga tempo. Aí ele tinha que trabalhar naquela madeira. Diga tempo. Aí ele tinha que deixar a madeira assim, ó, muito retinha, muito retinha, muito retinha, assim, ó. É flecha, gente. Não podia errar o alvo. E naquela época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Então tinha que ter, diga, habilidade. Repete comigo, habilidade. Aí preparava, diga tempo, habilidade, atenção, diga dedicação, diga é artesanal. Tem que pôr a mão, tem que estar perto. Percebe? Senão a flecha não presta. Não serve para guerra. Fica assim, ó. Então, pega a madeira, leva para o lugar do trabalho e vai preparando pacientemente, vai arrumando, vai acertando e tal, até ficar direitinho. Aí trabalha na ponta, trabalha nessa outra ponta, habilidade, destreza, dedicação, paciência, tempo. Filho não vai pronto. Quem não quer ter trabalho, não gere filhos. Quem não quer ter trabalho, morra titia, chamando cachorro de filho. Vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, se vira a latinha, vem com o papai, vem com o papai. Aí o filho, sua anta, burro, porco. Aí o cachorro vem atrás, vem com a mamãe, 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 vem com a mamãe. Tá tudo errado. Gente, eu gosto de cachorro, porque lá em casa tem um que toma café todo dia comigo. Quem me segue aqui no Instagram? Levante a mão assim, ó. Vocês me vêem tomando café lá com o Fred todo dia. Ou o Fred toma café comigo. Ele aprendeu a comer pão integral, gente. Ovo, pão de queijo. Minha esposa falou que faz mal, mas ele acostumou. Porque, gente, o cachorro é que nem o homem, acostuma com qualquer coisa. E eu gosto do Fred. Só que não, o Fred não vai para o céu comigo, porque eu nunca ouvi falar que cachorro vai para o céu. Agora o Douglas vai para o céu, a Letícia vai para o céu, o Pedro vai para o céu. Então é para o Pedro que eu tenho que falar. Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. Sai para lá, rapaz, você aqui, ó, sai para lá. Vai para sua casinha, vai para sua casinha. Você não pode verter isso, pô. É para Letícia que eu tenho que falar, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. É para o Douglas que eu tenho que falar, vem com o papai, vem com o papai. E se for preciso dar uns berros legal mesmo, dá com o cachorro, pô. Brincadeira. Tanto o cachorro precisa ser tratado com respeito, muito mais ainda os filhos. Amém, queridos? Os dois são importantes, mas numa escala de valor, quem é mais importante? Porque tem peso de eternidade. Eu conheci um casal, a história de um casal que estava se separando,
Porque o cachorro cresceu dormindo na cama do casal. E quando ele cresceu, foi crescendo, o marido foi ficando pro canto. O cachorro foi crescendo, o marido caiu da cama. Aí a esposa disse: não, dorme no chão e deixa que o cachorro dorme aqui, o Lulu dorme aqui com a gente aqui, tá, comigo, dorme no chão. Aí o cara estava dormindo no chão, porque o cachorro dormia na cama, desse tamanho assim. Um dia o meu amigo pastor visitou essa casa, e quando ele estava saindo, o casal o marido chamou ele, falou: pastor, ora por nós estamos se separando, não dá mais, a nossa vida está uma desgraça, nossa casa virou um inferno. Mas poxa, eu fiquei 3 dias aqui, vocês parecem ser tão santos. Fachada, nós estamos separados. Mas o pastor perguntou: e a causa? O cachorro. Como assim? Aí ele contou a história. Aí o pastor, esse cara é muito de Deus, em relação ao mundo espiritual, ele tem uma visão diferenciada. Ele falou: me leva no quarto. Quando ele estava indo para o quarto, pastor, o cachorro desse tamanho passou na frente. Quando o pastor chegou no quarto, o cachorro estava em cima da cama, olhando assim para o pastor, possesso, endemoniado. Assim, mostrou os dentes com aquela cara deformada. O pastor olhou bem assim nos olhos do cachorro e disse assim: Satanás, eu te conheço. Hoje terminou o seu tempo neste lugar. Em nome de Jesus, sai desse cachorro agora. Na hora, a expressão mudou da cara do cachorro, a orelha baixou, ganhou serenidade, desceu da cama e foi embora para fora. E o pastor deu um comando no mundo espiritual: nesse quarto, esse cachorro não pode entrar mais. Desse dia em diante, houve libertação do casal. Será que você consegue entender? Quando você começa a inverter a ordem, quando você começa a inverter os valores, você abre legalidade para espíritos demoníacos entrarem, se instalarem. Isso não é brincadeira. Existe uma ordem de valores, e a gente não pode mudar essa ordem de valores. Pastor, então o senhor está pregando que cachorro nunca pode entrar no quarto? Pode. Nunca pode subir na cama? Pode. Agora você não pode dizer para o seu marido assim: entre você e o cachorro, dorme você no chão e o cachorro na cama. Tá certo? Tá certo? Tudo que é idolatria é pecado. Eu não posso idolatrar minha mulher, ela não pode me idolatrar. Eu não posso idolatrar meu filho, eu não posso idolatrar minha casa, meu carro. Tudo o que ocupa o centro, colocando até o próprio Deus de lado, é pecado. É pecado. Cada filho uma flecha. Flecha precisa ser preparada e exige tempo, trabalho, dedicação e habilidade. Agora flechas não são feitas para outra coisa a não ser serem lançadas. Para que eu preparei a Letícia? Para lançar. Para que eu preparei o Douglas? Para lançar. Para que eu estou preparando o Pedro? Para lançar. E sempre que você pensar em flecha, pense em destino. Preste atenção, sempre que você pensar em flecha, pense em destino. Porque o destino das flechas estava nas mãos dos guerreiros. Não era a mãe, não era o outro, não. Cada flecha
na mão do guerreiro. Era o guerreiro que dava um destino. Olha a responsabilidade de todos nós. Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Esses dias, conversando com uma mãe, os 3 filhos estão presos. A pergunta que fica numa reunião como essa é: aonde as nossas flechas estão caindo? Se eu sou guerreiro, se eu sou guerreiro, aonde as minhas flechas estão caindo? Choca-me quando, tempos atrás, alguns pais, quando o filho completava 15 anos, pegava o filho, levava para o prostíbulo e dizia para uma prostituta: tira a virgindade dele, tem que aprender ser homem. Sabe o que esse pai estava fazendo? Levando o filho para o inferno, chamando o demônio chamado Pombagira e diz: é para você. Ou seja, mirando a flecha para o inferno. Mirando a flecha para o inferno. Quando seu filho te vê vendo pornografia, você está apontando sua flecha para o inferno. Quando seu filho sabe que você tem um caso extraconjugal e está comprometido com uma amante, você está apontando sua flecha para o adultério. Quando seu filho te vê chegando em casa bêbado, você está apontando a sua flecha para o lixo. Quando o seu filho sabe das coisas erradas que você faz em todas as áreas, você está apontando sua flecha para o lixo. Mas quando, como eu, pegava o meu pai de joelho, com o rosto banhado em lágrima, ele estava apontando suas flechas para o céu. Para o céu. Quando eu vi às 5 horas da manhã meu pai lendo a Bíblia, ele estava apontando o destino para suas flechas. Aonde estão caindo as suas flechas? O destino das flechas estavam nas mãos do guerreiro. Me lembro de um pai nos Estados Unidos. O filho tinha uns 7 anos. Ele chegou em casa todo empolgado. Ele disse: filho, hoje o pai tirou o dia para você. Pede o que você quiser. Ah, pai, hoje quero assistir um filme no shopping. Vamos assistir o filme. De tarde, saíram. Pede o presente que você quiser, filho. Aí, eu quero um jogo. Aí foram lá e compraram o joguinho. E agora, meu filho? Vamos chupar sorvete, pai? Vamos chupar sorvete. Direto do menino. À noite, o pai cansado, porque brincaram, correram e tal. Pai cansado. O menino dormiu na cama dele. Aí ele pegou assim no colo, afetuosamente, subiu a escada, chegou no quartinho do menino, coloquei ele na cama, colocou a mão na cabeça dele e disse assim: dorme com Deus, meu filho. Quando ele foi saindo, o menino agarrou a mão do pai e disse: não, pai, vamos orar. Então ora, filho. E o menino orou assim: ó Deus, faz de mim um homem igual ao meu pai. Amém. O pai levou um susto. Tá bom, filho. Dorme com Deus, dorme com Deus. O cara saiu desesperado. Desesperado. Foi num canto que era grande a casa, o quintal, foi lá atrás do quintal, num lugar escuro. Não
Deus, Deus, não ouve a oração do meu filho, não. Eu sou um adúltero, eu sou um prostituto, eu sou um imoral, eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso. Não faz do meu filho um homem igual eu, não. Não, Deus! Não, Deus! E aquele homem começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Naquele dia, diante de um homem prostrado, com o coração quebrantado, clamando para misericórdia, o céu se abriu. A graça de Deus abraçou aquele homem. E naquele dia ele volta para Jesus. A oração do filho foi respondida por Deus. Deus viu o que estava no coração do filho. O filho não sabia quem era o pai. Ele olhava para o pai e via um homem de Deus. E esta foi a oração dele. Ele pensou: meu pai é homem de Deus, me faz como um homem dele. Mas o pai entendeu. E o pai disse: não. E quando ele se arrepende, Deus faz exatamente aquilo que ele parecia ser para o filho. Um homem de Deus, um homem de Deus. Eu vim como profeta para dizer: vai sair daqui homens de Deus nesta manhã. Vai sair daqui vai sair daqui mulheres de Deus nesta manhã. Você é uma promessa. Você não está no caminho que Deus quer que você esteja, mas você é uma promessa. Você não está vivendo o plano de Deus, mas você é uma promessa. Você está longe de Deus, mas você é uma promessa. Cada filho, uma flecha. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, capacita-me a trabalhar bem com as minhas flechas, para que nenhuma delas caia no lixo. Diga: eu declaro no mundo espiritual, para que Satanás ouça: nenhuma das nossas flechas se perderá, porque nesta manhã Deus está trabalhando na minha vida. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23 diz assim. Antes de ler, repete comigo: cada filho, uma missão. Cada filho, uma promessa. Cada filho, uma flecha. Cada filho, uma ovelha. Diga: uma ovelha. Só as mulheres, uma ovelha. Só os homens, uma ovelha. Pergunte para o seu marido assim: você sabia que você é pastor? Agora pergunte para a tua mulher: você sabia que você é pastora? Põe a mão na sua cabeça. Os homens, só os homens. Repete assim: quando a minha mulher ficou grávida, Deus me ungiu a pastor. Outra vez: quando a minha mulher ficou grávida, Deus me ungiu a pastor. Diga: eu sou pastor, mas eu acho que eu não sabia. Você sabia disso? Quando a sua mulher ficou grávida, Deus ungiu você a pastor. Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. Agora, quando você pensa em pastor, você tem que olhar para Jesus. Nenhum outro pastor nos serve de modelo
como Jesus. Agora, quando você vai para o Velho Testamento, quando você pensa em pastor, você tem que olhar para o Salmo 23. Então eu quero pensar no pastor e nas ovelhas a partir do Salmo 23. Porque se Jesus é o bom pastor e diz: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele está dizendo para mim e para você, pastor. Aprenda comigo. Veja como eu fiz com as minhas ovelhas, com a minha família: Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Tomé, Judas, Bartolomeu, Natanael. Veja como eu fiz com eles. Me copie. Você não vai ter a garantia 100%, porque eu perdi o Judas. Mas você vai acertar 90%, 95%. E alguns acertam 100%. Então olhe para o Salmo 23. Veja que coisa linda. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ô Will, vem aqui de novo. Cadê o Will? Para vocês entenderem. Dá som aqui, meu queridão. Isso. Segura aqui, Will. Olha o que o Salmo nos ensina. Algumas versões, o primeiro versículo seria mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Então, a Letícia, fique de frente para mim assim, a Letícia precisa olhar para mim e dizer exatamente assim, apontando o dedo, aponta o dedo para mim, Will. Ok. O Senhor, Pai, é o meu pastor e nunca me faltará. Percebe? O Douglas tem que apontar o dedo para mim e dizer: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Percebe? O Pedro tem que olhar para mim e dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Será que o seu filho pode dizer isso para você? Será que a sua filha pode dizer isso para você? Pai, o Senhor é o meu pastor. Não é o professor da escola, não é a minha amiga, não é o meu amigo, não é o meu colega na igreja. Pai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nunca me faltará. Fique aqui, Leo. Presta atenção. Vamos continuar. O que toda ovelha espera do pastor. O que toda ovelha espera do pastor. Marque aí. Provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Provisão. Toda ovelha inconscientemente espera do pastor provisão espiritual, provisão emocional, provisão física. Aí tem a ver com pão que nutre o corpo. Leva-me, ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Porque muitos pais se preocupam com o nível de provisão. Pão na mesa, nunca faltou nada. Tem pão, tem leite, nunca faltou nada. Tem carne, nunca faltou nada. Tem Coca-Cola, tem Guaraná, tem refrigerante, nunca faltou nada. Tem picanha. Mas e a provisão emocional? E o pão do beijo? E o pão do abraço? E o pão do aconchego? E o pão do carinho? E o pão do afeto? E a provisão afetiva? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Provisão física. Não basta só provisão física, porque vão ter o corpo obeso e a alma desnutrida, e a alma raquítica, e a alma morrendo. E a declaração de amor frequente: te amo, te amo, te amo, te amo. Pão do afeto. Ah, pastor, isso lá em casa tem. Lá tem o pão de trigo e tem o pão do afeto. Agora, e o pão espiritual? E a provisão espiritual? Tem Bíblia aberta, lida na sua casa? Que lugar esta palavra ocupa na sua vida, no seu casamento e na sua casa? Que lugar esta palavra ocupa? Guardem isso, por favor. Eu posso dar para os meus filhos pão de trigo. Eu posso dar para os meus filhos pão do afeto. E eles podem estar indo para o inferno. Não falta roupa, não falta carro, não falta dinheiro, não falta casa. O Douglas sempre diz numa das mensagens dele: quando eu quis ir para os Estados Unidos estudar, meu pai patrocinou. Quando eu voltei e quis fazer psicologia, meu pai patrocinou. Um dia na praia, foi uma conversa muito interessante. Eu estava assim de férias, eu e ele. E eu sempre fui muito amigo do Douglas, né? E aí, ele namorando com a Val e tal. E ele novinho, assim, não tinha mais do que 18 anos, eu acho. Novinho, uns 18, 19 anos. Aí eu assim, falei: Douglas, vem aqui. Você é virgem, cara? Você nunca transou com ninguém, Douglas? E ele: pai, que isso, meu? Ele: fala a verdade, você não pegou nenhuma menininha, não, meu? Falou: pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou virgem. Eu nunca tive relação sexual com ninguém. Você está morando com a Val, né? E você e a Val, como é que é? Ele: pai, tá difícil segurar a onda, meu. Tá complicado. Tem hora que o bicho quer pegar lá, pai. Os hormônios ficam tudo endemoniados, os hormônios. Aí eu disse para ele assim: você quer casar? Ele disse: não, primeiro eu falei assim: você ama a Val mesmo? Amo. Você tem certeza que é vontade de Deus que você se case com ela? Tenho, pai, a gente tem orado e a gente tem se entendido. Eu amo ela e eu quero casar com ela. Eu disse: legal. Você quer casar com ela mesmo assim? Quero. Você quer casar logo? Aí ele falou assim: você me ajuda? Era uma ajudinha assim, ó, pagar a faculdade dela, pagar a faculdade dele, pagar... Falei: ó, fala com ela, fala com os pais dela. Cara como você, de Deus assim, com essa saúde toda, não pode ficar namorando muito não. O senhor me ajuda mesmo? Ah, rapidinho. Falou com ela, falou com os pais dela, marcaram o casamento. E aí ele conta, né? Quando eu quis casar, meu pai também patrocinou. Aí eu brinquei com ele, falei: cara, nesse tempo, você foi para os Estados Unidos, você está fazendo faculdade, você não se perdeu, segurou a onda, é virgem, eu vou pagar a sua lua de mel. Vou pagar uma semana
num hotel legal, no Nordeste, você namorar até a final pingolim, cara. Você merece. Oh, Jesus querido. Aí ele fala assim: quando eu quis casar, meu pai patrocinou. Fiz um coach, quis fazer um curso de coach, meu pai patrocinou. Aí ele diz assim: só que de todos os investimentos que o meu pai fez na minha vida, nenhum se compara ao que ele fez me ensinando a ser apaixonado pela Bíblia. Ele diz: dá para ir para o inferno falando inglês, dá para ir para o inferno como psicólogo, dá para ir para o inferno como coach, dá para ir para o inferno casado, mas é impossível ir para o inferno amando a palavra de Deus, 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 amando a palavra de Deus. Provisão física, provisão emocional, provisão espiritual. É orar com os filhos, ler a palavra com os filhos, ir no culto de ensino com os filhos, ir para a célula, pequeno grupo com os filhos. Ensinar os filhos a serem apaixonados por Jesus. Mas não é só isso. Verso de número 3. Refrigera minha alma, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Repete comigo: refrigera minha alma. Outra vez: refrigera minha alma. Há anos atrás o Douglas entrou na minha sala, sentou chorando: pai, me ajuda, pai, me ajuda. E ele abre o coração, porque precisava vencer numa área que ele não estava conseguindo. E eu abraço ele, eu oro com ele, eu discipulo ele, eu refrigero a alma dele. Um dia a Letícia chegou para mim, disse: pai, não consegui passar lá naquele teste para tirar a habilitação, pai. Não consegui, pai, não consegui. Eu abracei a Letícia: filha, você nasceu para vencer. Você aprendeu, você não errou, você aprendeu como não fazer. Você ganhou experiência. Faça de novo. Faça de novo, filha. Refrigera a minha alma. Por que aquela menina de 25 anos se suicidou? Por que aquele menino de 11 anos se suicidou? Por que aquelas 5 crianças se suicidaram? Será que não estava precisando de pai refrigerando a alma? Todos podem abraçar, mas nada se equipara a um abraço de pai. Todos podem abraçar, mas nada se equipara a um abraço de mãe. Tem filhos morrendo no quarto ao lado. Tem filho pensando em suicídio no quarto ao lado. Tem filho fazendo planos macabros do lado, porque a alma está pegando fogo, a alma está aflita. Ninguém se importou, ninguém percebeu, ninguém viu. O pai está tão ligado em ganhar dinheiro, o pai está tão ligado no seu jogo de videogame, o pai está tão ligado no seu futebol, o pai está tão ligado em tantas outras coisas, que os filhos estão morrendo com a alma pegando fogo. Refrigera minha alma, meu pastor. Refrigera minha alma. Todo filho espera refrigério. Terceiro, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, da tua reputação. Guia-me pelas veredas da justiça. Todo filho espera direção. Flecha, direção. Guia-me, diga guia-me. Outra vez, guia-me
E como é que a gente guia? Vem aqui, filho. Ó, vem atrás de mim aqui. O que eu fizer, você faça. Eu me lembro que eu levava o Douglas comigo para as conferências. Ele tinha 12 anos. E eu sempre orei antes das conferências. Ele ficava no mesmo quarto no hotel, lá por exemplo, em Recife comigo. E eu precisava orar. Às vezes eu estava um pouco com sono, então eu orava em pé. Porque o Douglas tem uma história engraçada também. Uma vez nós levamos ele, eu e a Rose, para ele orar de madrugada com a gente. Das 5 às 6 da manhã, por exemplo. E aí ele, olha que loucura, né? Eu acordando a criançada toda para orar. Hoje eu não faria isso. Aí o Douglas acorda meio dormindo assim, ó. Dobra o joelho. E eu e a Rose orando, né? Alegre, feliz da vida e tal. E o Douglas, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco ele ora assim: Senhor, abençoa o laço do passarinheiro. Vai dormir, meu. Vai dormir, pode dormir, pode estar liberado. O cara começou a abençoar o laço do passarinheiro, tem que dormir, pô. Uma outra vez ele orando com a gente lá, né? E a gente animado e tal, e ele orando lá, perto do telefone, né? Aí daqui a pouco toca o telefone, ele pega o telefone, nosso Deus e nosso Pai. Eu falei, vai dormir, meu, vai dormir. Você está atendendo Deus já no telefone, cara? Cada uma. Aí eu estou lá orando por uma conferência muito grande em Recife, né? E estou lá, Senhor, que esta noite vidas se convertam, que nesta noite vida seja transformada. E eu orando, Senhor, que nesta noite haja um mover do Teu Espírito Santo. Eu levei um susto, porque eu estava assim orando, daqui a pouco eu olho para trás, a sombra, ele assim também atrás de mim assim. Falei, cara, você me mata de susto, pô. A vida que você vai ficar atrás de mim, pelo menos aí, pô. Repete comigo, guia-me pelas veredas da justiça. O pai está no carro e o filho está atrás. E o guarda para. Meu senhor, a multa é R$500. 50 te libero. O pai fala, faz a multa. Mas, faz a multa. O que ele está fazendo? Guiando o filho pelas veredas da justiça. Para. O pai está colocando. O filho diz: ô pai, tem uma vaga aí, ó. Do idoso, pai. Põe aí mesmo, pai. Ninguém está vendo. Não, meu filho. Deus está vendo. Minha consciência está vendo. Isso aqui é uma questão de valor. As minhas decisões são orientadas pelos meus valores, meu filho. Nunca faça isso, meu filho. Porque não há nenhuma diferença entre quem assalta o Brasil e quem quebra uma regra como essa. São pequenas corrupções. Vamos parar lá embaixo, meu filho. Sabe o que você está fazendo? Guiando-o pelas veredas da justiça por amor à sua reputação, porque você carrega um nome e esse nome é maior do que o seu, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Arruma um atestado para justificar que você não paga. Ô pai, meu amigo falou que se eu arrumar um atestado, não, meu filho, perca o dia, perca a prova, mas nunca se esqueça, valores são inegociáveis, princípios são inegociáveis. Sabe o que você está fazendo com o seu filho? Guiando-o pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E quando se fala nome, aqui é reputação, integridade. Guia-me, direção, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vem aqui, Will, de novo. Ô, Will, pedi para você ficar aqui. Põe a cadeira para o Will aqui do lado, que vai me ajudar aqui, pô. Os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você, Pai, estará comigo. Quando o seu filho puder dizer isto para você: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Pai, eu não vou temer mal algum, porque você vai estar comigo. Os filhos não podem dizer isso porque os pais estão tão longe. Um dia um pai, pastor, foi chamado na delegacia e quis corrigir a filha que foi pega com droga. Quis corrigir a filha. Menina, que vergonha. Ela olhou bem nos olhos dele e disse assim: agora? Você nunca conversou comigo sobre isso? Você vive mais fora de casa do que dentro de casa. Você, pai, não tem moral para chamar minha atenção, porque eu sou o resultado da sua ausência. Sou o resultado da sua estupidez, pai. Você está preocupado com tanta gente fora de casa, mas não olha para dentro da sua casa. O filho precisa estar tão perto do pai em todos os aspectos, ao ponto de poder dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você, pai, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos aplaudir ao Senhor, obrigado. Presta atenção. Proteção, diga provisão, refrigério, direção, proteção, diga presença. Tu estás comigo, diga presença. Tu estás comigo, diga presença. O Pedro está tirando foto, cadê o Pedro? Pedro está aqui, fica em pé para todo mundo te ver, Pedro. Pedro, quantas vezes eu chegava para o Pedro e dizia assim: Pedro estava longe de Deus, né, Pedro? Desviado, andou até fumando, cara, tomando uma cerveja. Ele falava assim para mim assim: não acredito mais em Deus, pai. Meu filho, o que é isso? Você está lendo a Bíblia? Se eu não acredito em Deus, eu vou ler a Bíblia. E aí, o Pedro gosta muito de dirigir meu carro. E eu falava, e gosta muito de carro, né? Aí eu falava assim: ô Pedro, me leva no aeroporto amanhã. Para ele, era dirigir o carro para o pai. Para mim, 1h30 de discipulado. Ô Pedro, me busca lá. Ele me buscava. Ô Pedro, vamos comer comigo no japonês? Vamos, pai. Para ele, era só o patrocínio de uma comida japonês. Para mim, era 1 hora de discipulado. Sabe o que aconteceu? O ano passado, em janeiro, o Pedro tirando foto e ouvindo o irmão pregar no nosso congresso, a glória de Deus o tomou. E aí o Pedro chega para a gente e faz algumas declarações muito bonitas para mim e para a Rose. Depois do congresso, não sei se foi segunda ou terça-feira, quero conversar com vocês. Nunca fez isso. Falei, o cara está virando homem mesmo, hein? Quero conversar com vocês. E ele disse assim: eu quero dizer para vocês que eu tenho consciência de que sou um filho adotado. E eu nunca tive nenhuma dúvida do amor de vocês por mim. Eu me sinto muito amado nessa casa. E eu quero pedir perdão para vocês. Porque neste final de semana, a glória do Senhor me envolveu. E eu estou voltando para a casa do Pai. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de Pedro. Ô Rose, dá um abraço no Pedro. Chorava canto, não deraba suyo becana.
intencional. Seja intencional com seu filho no almoço. Seja intencional com seu filho na janta. Seja intencional com seu filho no carro. Seja intencional com seu filho brincando. Presença. Presença. Diminua o seu ritmo de trabalho. Reveja a sua agenda. Filho não tem preço. Filho tem apreço. Tempo é a forma de soletrar amor para os filhos. Tempo é a forma de soletrar amor para os filhos. O tempo é a moeda. Desculpa, o tempo é a prova de amor. O tempo é uma prova de amor. Diga-me quanto tempo você investe nas suas ovelhas e eu vou dizer o quanto você as ama. Preste atenção que quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Prova apacentando minhas ovelhas. Quando você cuida de uma filha, eu me lembro quando a Letícia estava dando muito trabalho. Ela era jovenzinha, acho que não mais de 16 anos, 17 anos. E ela começou a gostar de um menino drogado. E naquele período ela deu bastante trabalho para o papai e para a mamãe, não é? E mesma coisa, andava comigo no carro, com a mãe no carro e tal. E aí eu disse assim para minha esposa: ainda que eu tenha que parar de viajar, ainda que eu tenha que perder dinheiro, diminuindo minhas viagens em conferências, ainda que eu suprima muita coisa pela minha filha, eu vou até os portões do inferno. Eu mudei de casa pela minha filha. Andava com ela direto no meu carro, e a Rose, no carro da Rose, por causa dela. Presença. Presença. Há um clamor do Espírito Santo hoje. Os teus filhos são as tuas ovelhas, e nenhuma delas pode se perder, porque a minha Bíblia diz que o bom pastor, se uma se perder, ele deixa 99 no aprisco e sai enfrentando bicho, cobra, leão, onça. Ele vai atrás da ovelha perdida. Cadê a minha ovelha? Cadê a minha ovelha? Cadê a minha ovelha? Ele vai atrás da ovelha perdida. Presença. A Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Se for preciso, passe uma noite ajoelhado sobre a cama do teu filho até ver ele de volta. Até vê-la de volta. Eu vou terminar. Provisão, refrigério, direção, proteção, presença, honra. Unja a minha cabeça com óleo. Honra. Reconhecer o valor. Disciplina, porque essa vara servia para disciplinar. Cura, também o óleo servia para curar. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor. E enquanto eles estão louvando, eu quero lançar aqui um convite. Quem hoje quer tomar uma decisão? Eu volto para casa decidido a ser um pai melhor. Eu volto para casa decidida a ser uma mãe melhor. Nenhum dos meus filhos se perderá. Promessa. O que mais? Missão. O que mais? Flecha. O que mais? Ovelha. Diga: eu sou pastor e não posso falhar. Quem quer vir aqui na frente, na presença de Deus, e dizer: eu decido voltar para casa e ser um pai e uma mãe melhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente.